boa noite, boa noite, boa noite. Dá um tempinho para uma convidada especial, para nós estarmos falando um assunto que engloba, assim, a sociedade de uma maneira geral, que nós estamos vivendo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Paula, meu amor, tudo bem com você? Cheguei, eu também cheguei. Cheguei chegando para dizer que eu cheguei. Tá sem som? Deixa eu ver. Vai falando aí, Paula. Me fala aí, porque tá sem som? Tá com som agora? Tá com som agora? Melhorou aí? Tá tudo normal aí, Miriam? Tudo normal, gente? Fala pra mim. Tem som sim? Vai chegando, minha amiga, minha maninha Miriam. Boa noite, meu anjo. Deixa eu pôr algo aqui para ficar mais altinho, para aparecer a minha bela cabeça. Ó, eu estou dizendo aqui, Miriam. Boa noite, Miriam. Paz, Senhor. Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu tô comentando aqui. Paula, você fica com os seus ouvidos bem assim, ó, que hoje você vai receber uma injeção que você não vai dormir. Você vai desmaiar de tanta alegria e de entender o que se passa na sua cabeça, tá bom? Eu estava falando aqui com o pessoal, Miriam, do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Nós estamos vivendo sob pressão, são coisas tão complicadas em nossas vidas. Gente, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer. Qual que é o tema, Miriam? Peraí, que eu saí do... Do foco. Saiu do foco. Eu esqueci meu óculos, esqueci tudo, menino. Peraí Oi, um pouquinho. Darlene. Nossa, gente, não acredito. Ela esqueceu o óculos, gente. Eu não ando sem óculos, ela esquece do óculos. Superando o abandono físico ou emocional. Salmo vinte e Olha, gente, sete, baseado no Salmo 27. Deixa eu já até deixar aberto aqui, peraí. gente, olha, superando, né? O emocional. O emocional é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo abaladas por causa do emocional, né? Dentro das famílias, os pais, os filhos não estão sabendo lidar com isso, né? E é um tal de correr para o psicólogo e vai para o psiquiatra e vai para tudo quanto é lugar. E nós temos que ir, sim, porque nós precisamos, sim, né, de ajuda, mas nós precisamos também entender que nós temos que nos posicionarmos também. Não é, se acomodar e ir atrás do psicólogo e deixar a coisa fluir e acontecer, só deitar lá no divã e ficar lá, né? Não é assim, não. O negócio é bem diferente, gente. Eu estou falando por experiência própria, porque eu já passei por aquilo Obrigada, lá. Paula. Ó, tu recebeu um elogio aqui, viu? Que eu sou linda. Obrigada, Paula. Então, e a gente precisa mudar esse nosso pensamento aí, de que o negócio é moleza, não é assim, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Acho só a gente lembrar aquela passagem de Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro. Só lembrar daquela parte lá. Eu sempre friso aquela parte lá. Por quê? Porque Jesus podia muito bem retirar a pedra, mas ele não fez. Para que nós entendêssemos que algo... Oi, Paulinha! A Paula foi abençoada hoje, hein, Miriam? Já Graças está a Deus. selada para a glória de Deus. Ontem entrou no manto e hoje recebeu o manto. Ô, Glória! Então, e é isso daí. Você quer
Você quer ler o salmo, Miriam? Como é que você quer fazer? Você quer... Pode deixar que as meninas façam perguntas. À vontade, melhor quanto mais gente participar, melhor, né? Porque assim, é um tema. Porque quando eu orei ontem, pedi a direção de Deus a respeito disso, eu queria focar no versículo, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, né? O Senhor nos acolherá. Eu vou ler aqui, está no Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Está na Nova Versão Internacional. Diante de um cenário que a gente tem vivido, né, não é um assunto assim, nossa, é novidade isso, até porque esse salmo é milhares de anos, né, atrás, mas é algo que aconteceu recente, digamos assim, por causa da tragédia do menino lá que morreu, por pessoas que seriam digamos assim, teriam que cuidar de uma criança de 4 anos. E isso me despertou, assim, sabe? E me veio muito nesse sentido, esse versículo, não só no abandono físico, né? Mas o abandono emocional, que eu acho que é além do físico, né? Que é aquele cuidado que a criança precisa, né? No âmbito emocional, que é a respeito do que a gente tem falado sobre cura, a gente tem visto que tem crescido, né, adultos com muito buraco no coração, com muito sentimento no coração. Eu vou colocar o celular aqui, porque vai ficar meio escuro, mas fica melhor para eu poder falar. Assim, abrindo um parênteses só para a gente poder entender, depois a gente faz uma leitura mais ampla do Salmo 27. Esse versículo que fala, ainda que teu pai e tua mãe, né, que meu pai e minha mãe me abandone, que fala ainda que, por quê? Porque é algo que pela natureza, né, que Deus nos criou, nos formou, para isso não acontecer, né? Para que isso não aconteça, esse abandono emocional, digamos assim, né? Esse cuidado. Deus nos criou com esse instinto, os pais, né, foram criados com esse instinto para poder cuidar dos seus filhos, amparar e acolher, né? Que é uma palavra que tem sido muito usada ultimamente, né? E esse versículo é muito real, que fala, ainda que meu pai e minha mãe, né? São as duas pessoas que teriam que dar segurança para nós, A né? base, né? A base. Exatamente, a base, a segurança, né? Nos preparar para a vida. E muitas vezes isso não acontece, são ao contrários, né? A gente está numa sociedade em que a palavra mãe, quando você fala mãe ou quando você fala pai, mais mãe do que pai, ela é vista como algo muito sagrado, né? Muito santo, porque mãe não erra, porque mãe dá a vida, porque a mãe protege, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. Teoricamente, realmente deveria ser assim, né? Mas nós sabemos que temos muitos lares disfuncionais, muitas mães que foram machucadas lá atrás, muitos traumas lá atrás, e que não procuram, né? Por falta de conhecimento ou por falta não sei do que, de uma cura para você, né? Eu acho que quando a gente consegue perceber que tem algo errado em nós, eu acho que a partir daí a gente começa a conseguir procurar ajuda e a cura começa a acontecer, né? Quando você consegue enxergar. Se você não consegue enxergar, sempre vai ter alguém que vai te apontar alguma coisa que está errado, né? Deixa eu dar uma palavrinha, Miriam. Para quem está entrando agora, tá? Eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer perguntas. Porque nós estamos falando sobre um tema, por exemplo, sobre problemas do passado, alma ferida, alma machucada. O meu gato está prestes a pular em cima do meu celular e eu não sei se eu seguro o gato ou se eu seguro o celular. Então, eu quero dizer para vocês, meninas, a Márcia, a outra, a Beth entrou, glória a Deus. Oi, Beth, pode fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas, porque muitas vezes a gente não consegue resolver muitas coisas. Eu vou abrir aqui, muitas coisas. Em nossas vidas, nós não conseguimos, porque nós estamos feridas, carente. A carência não é carência de homem, não é carência de... É a carência, aquela carência que é a necessidade de alguma coisa que você não entende e que ela te leva a uma depressão. Que essa depressão te leva a uma síndrome do pânico.
e que essa síndrome do pânico, ela te leva a uma tentativa de suicídio. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? É sobre isso que nós queremos falar, né? O que aconteceu, por exemplo, eu tive um passado, ele não foi um passado legal, né? Eu fui sobrevivente no caso de uma tentativa de aborto, não porque a minha mãe quis, né? Não porque ela quis, mas porque pela a circunstância que se dava naquele momento, porque antigamente a mulher não tinha aquela opção, não. A mulher, ela era obrigada a fazer exatamente, ou ela fazia ou ela apanhava. Né? Hoje, graças a Deus, nós não estamos mais nesse tempo da caverna, só que, inconscientemente, a gente lembra, vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha muita dor no corpo, muita, muita. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de cura de alma, para vocês terem uma noção, o que é isso? Como que esse lado, ele mexe, e a gente nem tem noção disso. Muita, muita dor no meu corpo, muita. E eu lembro quando fui fazer esse tratamento de cura de alma, que fui aprender, me aprofundar mais nisso, e eu fui fazer com a minha mãe. Aí a minha mãe, ela foi abrir o coração. Que ela abriu o coração, ela começou a chorar sem parar. Né? Ela começou a chorar sem parar, pedindo perdão, né? E é lógico, quem que não vai perdoar você? Você é obrigada, né? Se eu estou aqui, graças a Deus, é porque Deus tem um propósito na minha vida, né? Louvado seja Deus por isso. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas, né? Mas depois que a minha mãe confessou tudo isso, depois que teve esse processo todo, olha, interessante que a dor no corpo, ela sumiu. Então, só um parênteses aí de uma coisinha que você falou, que você foi obrigada. Na realidade, você não foi obrigada a perdoar. Foi um processo que te fez... Obrigada? Não, foi um processo que fez você entender que através do perdão, porque foi algo que ela também... né? Porque é algo que nem ela sabia que te fez mal, né? Nem você sabia no mundo espiritual. E ela foi obrigada, assim, no caso também, né? Exatamente. Então, a palavra-chave para muita coisa, né? E você sempre fala isso nas suas lives, e sempre nos ensina a respeito disso, que a palavra-chave para o começo da cura é o ato de perdoar. Mesmo que as pessoas não te peçam perdão, mesmo que o cara que te estuprou, que te bateu, que te feriu, não, parece horrível isso que a gente está falando, né? Ou a mãe que abandonou, você que foi abandonada pelo marido, com filhos, né? Você que foi rejeitado. Mesmo que essas pessoas não te peçam perdão, né? A gente tem que aprender a olhar para nós mesmos. Primeiro é nos perdoar porque a gente se cobra demais, né? A gente tem a tendência de nos cobrar por tudo que dá errado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ou sim, a culpa foi minha, eu apanhei porque eu falei tal coisa, né? Então, são muitas coisinhas. A partir do momento que a gente começa a nos perdoar e perdoar o outro que nos ofendeu, o começo do processo da cura, ele começa aí, né? O andar, né? E aí o caminho é só de bênção quando a gente consegue liberar o coração para isso, né? Então, a gente consegue começar a entender um pouquinho que Deus tem para nós, no particular, né? Deixa eu só abrir a porta do carro aqui para eles saírem. Eita, mas a Miriam é impressionante com esse meu afilhado. É um entra e sai que não tem. Meninas, vocês podem perguntar, fica à vontade, viu? Fica à vontade para falar, para expor, se tiver alguma dúvida, né? Eu me deparei essa semana, Miriam, eu não cito nomes porque eu trabalho com pessoas assim, mas eu me deparei com uma situação que no começo eu não conseguia separar. Eu sofria muito. No começo eu confesso que eu sofria muito com isso e eu pedi para Deus algo assim extraordinário. Eu falei, Senhor, já que eu vou trabalhar com isso, então o Senhor apaga da minha mente tudo. E eu pedi mesmo para Deus. Então, Deus, além de fazer esse processo na minha vida, ele não deixa eu pensar mais com aquele, sabe, com aquele sofrimento, com aquela coisa que eu pensava muito, eu
eu queria estar no lugar daquela mulher, porque eu queria resolver, né? Eu sou uma pessoa muito decidida, né? Eu tive, como diz a Miriam, eu tive um pai que me apoiou muito, né? E ele sempre foi o meu suporte, ele sempre foi. Gente, na realidade, eu não conhecia Deus, né? Eu não conhecia Deus. Então, meu pai era o meu Deus, né? Ele era a pessoa que fazia tudo por mim, para mim, né? No começo ele queria, era um homem, né? E veio euzinha, linda, maravilhosa, empoderada, né? Vou fazer o quê? Deus me mandou, né? Ele achou que um homem, né, fosse ser mais um homem, porque eu tenho mais um irmão, né? Mais um homem seria uma dupla imbatível. Aí veio uma mulher imbatível. E, eu aprendi muito com meu pai. Eu tive muita segurança com relação a tudo na minha vida, né? Devido ao meu pai. Devido ao meu pai. Então, quando você tem uma estrutura dentro de casa montada para você, uma pessoa que te dê um suporte, não precisa nem ser as duas, o essencial seria as duas, equilibrada. Equilibrada. Por quê? Geralmente a mãe ela vai seguir o exemplo de quem? A filha vai seguir o exemplo da mãe. E o filho vai seguir o exemplo do pai. Mas acontece que, o problema é que, né? Geralmente o pai ele não está dentro da obra de Deus. Ele não está servindo ao Senhor como diz a palavra de Deus. Então nós temos aí um grande, né, probleminha que dá para você dobrar o joelho, orar. Tudo é no diálogo, tudo é na conversa, tudo, gente, não tem como, só diálogo a, a, a toda essa situação. Pode falar, Miriam. Deixa eu responder uma pergunta aqui da Paula. A Paula perguntou se eu sempre fui cristã. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente, muitas pessoas pensam por a gente nascer num lar cristão, que eu nasci num lar cristão. Tenho pais que são cristãos, meus irmãos também são. Muitas pessoas têm essa noção, não sei se é a dúvida da Paula, mas de muitas, né? Às vezes a gente coloca um enfeite nisso, né? De você nascer num lar cristão e você então não tem problemas, né? Você não tem problemas. Mas a minha vida tá aí para provar que não é isso, né? Eu nasci num lar cristão, minha mãe se converteu, eu já tinha nascido. E não fui, meu irmão mais velho foi batizado na igreja católica, eu não fui, já fui direto para a igreja, né? Mas o que eu acho interessante demais na minha história é exatamente isso, estar fora dos padrões nesse sentido. Eu procuro dar um lar bem baseado na palavra de Deus para os meus filhos. Mas não quer dizer que eles não têm os problemas deles, né? Minha mãe, na simplicidade dela, no que ela pôde, no que ela aprendeu, porque minha mãe era catolicíssima mesmo, uma mulher muito fervorosa na palavra de Deus. E quando ela se converteu, também foi uma mulher muito religiosa, né? E então não me isentou dos problemas, dos traumas que eu passei, das coisas que eu passei. Algumas pessoas já viram as lives que eu já fiz. Eu, por não conseguir resolver meus problemas de dentro para fora, tive por tentar resolver de todo mundo, fazer todo mundo feliz, que é a síndrome da boa menina, que a gente descobriu faz pouco tempo, né? Que é uma doença isso, infelizmente é um transtorno que a gente, dependendo do cenário que você vive, você adquire, mas graças a Deus tem cura, a gente muda e eu já estou curada, graças ao bom Deus. É um processo, o que a gente tem que entender na vida é que tudo é um processo. Não queira mudanças rápidas, queira mudanças que possam ser devagar, mas que sejam efetivas, que sejam categóricas. Eu estou no meu processo de cura em relação com a Vera, mais ou menos que eu me lembro, assim, tem uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, né, Vera? Por aí, né? Que a gente está, né, mais ou menos assim. Eu tenho 41 anos, sou nascida, criada num lar cristão. Então, assim, há muitas coisas que eu não achava que era problema, entendeu? Eu acho que a partir do momento... Esse salmo que a gente está falando, e eu gosto muito da história. Nossa, tá cortando, Miriam.
Deu uma pausa aí. Deu uma pausa aí, tá cortando. Tá cortando. Uma chamada aqui que teve. É, eu gosto muito do Salmo de Davi, que para mim ele é uma história de superação. Para mim ele é uma história de rejeição, é uma história de pessoas, de perseguição, de morte, de tentativa de assassinato, de desprezo da família, né? Se você vê a história mesmo de Davi, ela é uma história de superação e eu me identifico muito com ele, né? Me identifico demais mesmo. E, e Davi, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, né? Com Jesus, com Deus. E uma das coisas que a gente tem muita facilidade na nossa vida, que Davi não teve, que nós temos a palavra, né? Davi não tinha. Graças a Deus. Davi, ele compunha músicas, salmos, né? Poemas para Deus naquele momento. Só um minuto, gente, só um minutinho, eu vou ter que sair um pouquinho, então insistindo na ligação, mas eu volto. Vai falando aí, Vera, que eu volto aqui. Eu acho que é alguma emergência que está acontecendo aqui. Só um minutinho que eu já volto. Essa mulher é requisitada demais. Ai, gente, aqui é o oposto, né? Aqui é o oposto. A Miriam nasceu num lar cristão, né? Eu não. Eu nasci num lar mundão, mundano mesmo, né? Mas graças a Deus, nós temos que agradecer a Deus quando o Senhor nos chama, né? E o Senhor nos chama, e Ele nos chama para trabalhar na obra, e é para fazer exatamente aquilo, o que as pessoas precisam, qual é a necessidade, qual é a carência, né? Esse tema que ela está teclando nele, o meu processo, Paulo, então, o meu processo, e foi um processo, assim, bem profundo, se eu for para contar a minha vida aqui, nós vamos passar uns 3 dias aqui nessa live aqui, mas eu jamais pensei que eu iria sair da onde eu estava. Não tinha planos nenhum na minha vida, né? Eu sentia que eu era só muito amada pelo meu pai. O resto, para mim, é resto. E eu não tinha problema com relação a isso. Mas tudo que você imaginar na vida, eu já fiz. O que a Miriam não fez, nada, porque ela nasceu no lar cristão, eu fiz de tudo que não podia fazer. Entendeu? Então, será que ela já chegou, Miriam? Então, de tudo que eu não podia, que ela não podia, eu fiz. Entendeu? Desculpa. Não, se a minha vida, como é que foi para contar? Eu falei o oposto da Miriam. Foi o oposto. Mas o que Tudo é que a bom, Miriam o que não é gostoso fez, dela, eu fiz. Não tem a o que é síndrome da menina boa? Então tem a síndrome da menina má. Eu tinha a síndrome da menina má. Aí o Senhor pegou e, ó, na síndrome da menina má. E eu... Pode continuar, Miriam. O que é bom nessa história aí é esse encontro, né? Somos encontros de pessoas totalmente opostas, porque a Vera é uma pessoa bem assim, pra frente, né? E eu sempre fui uma pessoa, por mais que eu seja extrovertida, a Alegra sempre foi uma pessoa mais retraída, né? Mais discreta, digamos assim. Mas Epa, assim, são. epa! Epa! Não começa a falar indiscreta, não. Ai, Começa eu não tô mentindo aqui. Todo mundo que te conhece sabe que você não é discreta, né? Então. colocando Mas meu batom assim, roxo. né? Eu agradeço, mas assim, sabe, gente, eu agradeço a minha história, agradeço muito a Deus pela minha história, pelas coisas que eu vivi. Hoje eu agradeço. Hoje eu consigo entender muita coisa que aconteceu. Quando a gente procura conhecimento, né? Procura a chave de tudo, para quem está assistindo essa live, para libertar a sua vida, a chave para você ter uma vida alegre, uma vida em paz, uma vida com cura, né, do coração, da alma, é você querer, né? É você se conhecer, é você se permitir mudar, é você se permitir perdoar, né?
as coisas acontecem na vida com todos nós, com todos nós. A diferença é que está na mudança, pelo menos eu creio para mim. Oi, Lu! Eu acredito muito, assim, na minha vida, é a pessoa querer mudar, né? A partir do momento que você aceita a mudança, você aceita o problema, você entende o problema, né? Mas você não precisa ficar fazendo carinho no problema, né? Você ficar falando o tempo todo do problema. A não ser que você... Massageando o ego do problema. Exatamente. Né? Aqui a gente às vezes chama de vitimismo, né? Uma coisa é você falar do seu problema para você ter a solução, para você achar alguém que te ajude a resolver esse problema. E outra coisa, uma das coisas muito importantes também, que a gente às vezes tem que entender, vai chegar um momento que você não tem forças para orar, que você não tem forças para falar nada, e você quer muitas vezes que os outros resolvam seus problemas, né? Mas vai chegar uma hora que isso não vai funcionar mais, porque o problema vai continuar lá. Né, a frase que a Vera começou essa live dizendo, né, sobre quando Jesus ressuscita Lázaro. O que cabe ao homem fazer, que é empurrar a pedra, né, do sepulcro lá, do túmulo de Lázaro, Jesus pede para o homem, tirem a pedra, o que está nas nossas mãos, nós temos que fazer, né? Nós temos que procurar. Uma das passagens que eu amo muito é da mulher hemorrágica, né? Que tudo que estava às mãos dela, ao alcance dela, a cura da medicina, né? Todo o processo de cura, todo o processo da cultura dela ali naquele momento, todo o investimento que ela tinha de uma vida ela fez para poder sarar o problema físico dela, né? Quando aquele problema físico já não cabia mais à medicina, ela procurou o médico dos médicos, né? E discretamente, não foi nada fazendo alarde, né? Ela simplesmente tocou na roupa de Jesus, né? E Jesus sentiu que saiu virtude dele. Muitas vezes a gente vê uma coisa que é errada, e eu já fiz muito isso, cansei de fazer isso. A gente ir para as redes sociais e desabafar, contar os nossos problemas, né? Porque a gente não ganha nada, porque as pessoas só querem ver as nossas desgraças, né? Então, tem um amigo, tem uma pessoa que você consiga falar, tem uma pessoa que você consiga desabafar, né? Poder orar com você. Não é só orar por você, é uma diferença, né? Uma coisa quando você tá machucado, é alguém, você pegar uma pessoa para você apoiar para andar. Outra coisa, vai chegar uma hora que essa pessoa vai ter que soldar suas mãos para você andar sozinho, para você se recuperar, né? Então, nós precisamos dar... O primeiro passo é o mais difícil. Eu acho que o primeiro passo é mais difícil para você confiar numa outra pessoa, para abrir o coração. Mas depois que você abre, né? E você pode confiar naquela pessoa, você fala... Quando você pede me ajuda, você não... a gente tem que entender que você não pode querer que a outra pessoa resolva o seu problema. Porque o problema vai continuar ali. Sempre vai continuar ali. A partir do momento que você toma conta, toma o volante da sua vida, né? Aí sim, Deus pode... Eu ouvi uma mensagem hoje do pastor Luciano Subirá, que ele fala isso, é como se a gente ajudasse Deus a nos ajudar. Porque toda vez que Jesus vai curar, no Novo Testamento, o que ele faz? A tua fé te salvou, né? Então a cura, ela começa a partir do momento do tamanho da tua fé. Se tua fé tá pequenininha, tua cura vai começar da sua atitude, né? Você precisa tomar atitude, exercitar a sua fé. Exatamente. Uma das minhas partes das minhas histórias de cura que eu gosto muito, né, foi o processo da bariátrica, né? A vida inteira eu procurei dietas, remédios, né, mudança alimentar e fazer atividade física, tá? E a Vera que não me deixa mentir, que fizemos academia junto, fazíamos caminhadas junto. Então, tipo assim, algumas pessoas têm a impressão da minha vida que eu simplesmente fui gorda da noite pro dia e por preguiça resolvi fazer a cirurgia, né? Quem conhece minha história sabe que não foi isso, né? E o processo da minha cura emocional partiu daí dessa decisão de fazer a cirurgia também. Foram as duas coisas, a cura física, por isso que eu falo sobre o abandono físico e o abandono emocional. Porque você próprio também se abandona, né? Às vezes a gente culpa pai, mãe, né, marido, filho, mas a gente se abandona também. Que eu acho que é uma das coisas piores quando você descobre, né? Uma das coisas que eu não gosto de falar muito, mas que a Vera sempre cutucava em mim, que eu acho que ela até sabe o que eu vou falar, era a questão de mendigar atenção. Eu tenho uma raiva dessa palavra, vocês não têm noção, né? E quando eu falava, não... Estressada. Mas eu não faço isso, eu não sei o quê, não sou assim, não sei o quê. E um dia eu comecei a fazer aquela autoanálise, né, de dentro para fora.
E eu comecei a tentar ver se eu fazia realmente isso, né? Porque eu achava que estava certo. E quando você tem a síndrome da boa menina, você quer agradar todo mundo, né? Não é só o seu marido. Você mendiga a atenção de todos, porque você quer ser aprovada por todos, você quer estar no conceito de todos, então você é a boa moça. Você quer ajudar a população inteira. Você se anula para que as outras pessoas te aceitem, né? E eu, sem saber, fiz isso a vida inteira. Mas Que a minha absurdo! essência. Hã? Que absurdo! Mas a minha essência é de ajudar. Só que isso, quando você aprende a falar o não também, que é libertador, tem que ter um equilíbrio, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Por mais que eu ame ajudar, precisa ter um equilíbrio. Porque tem hora que vai ser os meus filhos em primeiro lugar, tem hora que vai ser meu marido em primeiro lugar, tem hora que pode ser um amigo, tem hora que vai ser só eu, né? Então, quando eu comecei a entender, quando eu falo dessa parte da cura de dentro para fora, os dois, o abandono emocional com você mesmo, porque quando você para de se cuidar, a sua família está impecável, né? Seus filhos estão impecáveis, sua casa está impecável, seu marido está impecável, seu cachorro está impecável, mas você está um lixo, né? E o que você está fazendo com você mesmo? É um abandono com a sua alma, é um abandono com a sua vida, né? Com a sua mente. Você não faz uma caminhada para você estar desestressado, você não faz uma alimentação saudável para você estar bem, né? E ao ponto que quando eu decidi fazer essa bariátrica, eu passei uns 6 meses trabalhando a minha mente, sem passar com médico nenhum antes, porque eu precisava tratar de dentro para fora. Né? Eu precisava saber qual era a raiz do meu problema, por que eu estava sempre ali na parte da obesidade. Né? Então, são algo que a gente tem que entender que o abandono emocional, né, pra gente também, né, por mais que a gente ache que só os outros nos ferem, a gente se fere também, porque a gente permite, a partir do momento que você permite, quando a gente está falando de mendigar atenção, a gente tem que entender que a gente merece coisas boas, não só das pessoas ali, né? Você merece ser tratada bem, mas você precisa se tratar bem. Você consegue olhar no espelho e estar feliz com o que você está vendo? Com a imagem que Sim, está refletida, né? Então, amo. será que... você não precisa nem perguntar, você nem tem espelho na tua casa, vamos falar a realidade, Amo! né? Então, mas para quem está assistindo, eu falo como pessoa que não olhava no espelho. A Vera sabe disso. Eu não olhava no espelho, tinha pavor de olhar no espelho, né? Gente, eu fui De tirar fazer. foto dela, eu quase matei essa menina. Eu tirei uma sessão de foto dela, mas eu tirei tanta foto dela para mostrar para ela como ela era bonita, mas tanta foto, o olhar dela fulminava em cima de mim. Se ela pudesse, ela queria me matar. E eu só no flash. E depois caiu a ficha dela, que é a Paula dizendo, ai, Verinha, depois que ela viu, que caiu a ficha dela, que realmente ela estava no estágio, ainda não estava do jeito que ela queria, mas estava, para mim, estava top das top. Ela viu, ela ficou encantada com o que ela viu, gente. Olha, É eu tão fui a engraçado. fotógrafa mais perfeita da face da Terra aquele dia. E eu amo fotos, gente. Eu, ó, plé, plé, e jogava, amarrava lenço na cabeça dela, jogava chapéu e fazia um monte de coisa. Gente, pensa numa mulher modelo. Ai, gente, eu me conto maior para vocês. Depois, ela foi convidada, depois de tudo isso, a ser modelo para uma loja onde ela morava, na cidade onde ela morava. Então, quer dizer, depois de toda essa experiência terrível que essa menina passou, que essa criança aí passou, né? Ela teve esse privilégio ainda, Deus falou assim, eu vou provar para você o quanto você está bonita. E ela foi convidada por uma loja para ser modelo da loja, de modelo gospel, né? De roupas bem comportadas, lindas, maravilhosas. Gente, corpicho, sarado, velho, sarado. Mas o foco que eu queria que vocês entendessem, gente, aqui a gente está falando, né? Cada um tem um tipo, a Vera tem a parte da cura dela também. Mas o foco que eu quero que vocês entendam para o processo da cura. O Salmo 27, ele é muito importante para isso, porque ele fala a respeito disso. No primeiro versículo, ele começa falando assim, ó. O Senhor é a minha luz, e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo?
né? E aí ele vem descrevendo um cenário, ainda que um exército, né, se levante contra mim. E aí ele vai falando, né? A única coisa se você pegar esse salmo inteiro, aí ele fala, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ou seja, ainda que você esteja sozinho, ainda que você não tenha o amor do seu marido, ainda que você não tenha o amor do seu pai e de sua mãe, que os seus filhos te rejeitem, né? Parece um cenário catastrófico, mas isso acontece. Ele fala, ainda que, né? Ponha sempre isso na sua mente, ainda que eu esteja abandonada, eu esteja rejeitada, o Senhor me acolherá. Por que eu estou falando isso? É algo que eu sou apaixonada. Quando foi meu processo de cura, quando começou o processo para a cirurgia bariátrica, uma das coisas que eu me sentia muito rejeitada, a Vera sabe disso, e era algo em que eu vivia, em que tinha muitas coisas que contribuíam para isso, e eu mesma me rejeitava porque eu não tinha autoestima, então eu aceitava as migalhas que vinham para mim, e aí quando eu comecei o processo de cura, eu falava para Deus assim, e até a psicóloga que eu fiz acompanhamento porque é necessário para a cirurgia bariátrica, se você não tiver o aval do psicólogo, você não faz a bariátrica. E ela foi me explicar que, no meu caso, eu comia as dores, né? Porque eu não resolvia os problemas de dentro de mim. Então eu comia, né? Comia porque eu precisava trazer alegria, eu comia porque eu É que estava triste. absurdo, né, gente? Isso é um absurdo, né? Ser Pois é. comedor, né? Eu Exatamente. Quando eu lançava entendi, tudo pelado as dores. quando eu entendi essa questão de comer as dores, para mim ficou muito gravado essa palavra, né? Porque eu pude entender qual que era o meu problema. Como eu não conseguia externar esse problema, como eu não conseguia falar esse problema, porque eu podia falar com a Vera, né, que era minha amiga, mas eu não falava com as pessoas que me causavam o problema e nem conseguia resolver. Então, além mesmo que eu falasse com ela, eu comia, ainda comia. E aí eu falei para Deus, Deus, e eu sabia que essa cirurgia, se eu não mudasse aqui e aqui, eu engordaria de novo. Então eu falava muito para Deus nesse processo. Eu preciso aprender a não comer minhas dores. Eu preciso aprender a identificá-las e resolvê-las, mesmo que ainda as pessoas não queiram resolver, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a dar nomes para os meus problemas. Principalmente essa parte de mendigar atenção aí, mendigar amor, que era uma coisa muito difícil para mim, né? E eu comecei, a minha frustração, eu podia ficar frustrada, mas não podia Paula, comer. registra isso aí, viu, filha? Vê se você Tem, não minha está filha. comendo dores, viu, Paulinha? Olha, toma Come muito não. cuidado, viu? Tome muito cuidado, porque às vezes, não falo no período menstrual, porque a mulher, quando passa esse período menstrual, é um período de hormônios a todo vapor. Uma vez no mês a gente acontece essas loucuras, porque é hormonal, é diferente, né? Agora, se você tem uma briga, repare na sua vida, tô falando do meu caso. Se você briga com seu esposo, ou acontece algum problema no serviço, ou com alguém, e a primeira coisa que você faz é atacar armário e geladeira, isso é um sinal que você está comendo seus problemas. Se você senta na frente da televisão e pega um pote de sorvete, entendeu? Está frustrado, está decepcionado, está ansioso e come o pote inteiro, isso é um problema, entendeu? Esse é sinal que você está comendo seus problemas. Então, nós temos que ficar atento a isso, entendeu? Então, é Mas nesse sentido que eu... a Paula está emagrecendo. Seus problemas só Então, te fazendo emagrecer também já é um problema. Precisa exatamente, resolver. exatamente. A vida ela tem que ter um equilíbrio, entendeu? Porque se você para de se alimentar, é também um problema, entendeu? Porque você precisa manter um corpo saudável, né? Você vai ter que começar a criar hábitos diferentes. Uma caminhada, né? Ou alguma atividade física que você gosta para o seu cérebro distrair, né? E tem que entender isso daí. Se você está emagrecendo por problemas, meu esposo é assim. Hoje nem tanto, graças a Deus, nós passamos essas fases, mas quando meus filhos eram pequenos e eles adoeciam, ele perdia, assim, 2, 3 quilos na semana brincando, porque ele ficava tão preocupado que ele não conseguia comer, né? Então, você tem que avaliar muito, cada um tem um tipo de comportamento diante dos problemas, né? Se tá te tirando sono, se tá te deixando mais estressado, né? Se tá deixando mais angustiado, isso é um problema, né? Então, a vida tem que ter equilíbrio, então você tem que começar a olhar para você. Se você tá parando de se arrumar, entendeu? Se você tá largada dentro de casa
isso é um sinal também de problema, de você não conseguir. A gente tem uma cultura meio ridícula, né? Que Não tem eu aquela aprendi. desculpa, não, porque nós estamos tudo dentro de casa. Essa desculpa Exatamente. não pode existir, não. Uma das coisas que me ajudou na cura, antes mesmo de fazer a cirurgia, foram as mensagens da Helena Tanuri, da Ana Paula Valadão nos congressos de mulheres, né? Que ela falava assim, que a gente tem a mania de dar o melhor da nossa louça, né? Da nossa cozinha, dos nossos pratos para as pessoas de fora, né? E a gente não serve o melhor para os que estão de dentro, que estão com a gente todo dia, né? A gente não monta uma mesa bonita para eles, a gente não serve uma comida bonita, né? Não tem um ambiente da casa. Quando você vai receber visita, você faz da sua casa um palacete. Mas para aqueles que estão convivendo com você todo dia, você manda o que tem. Aí você põe sua roupa rasgada, roupa furada, né? Mudem esses pensamentos. Miriam, você, Paulinha, você é a fase da depressão que você estava, né? Vivendo. Então, você não via você não olhava para você. Hoje você sai toda arrumada, você precisa de ver como que ela tá vindo nas reuniões aqui, Miriam. Blusa até esquece A até de tirar a Beth, né? A etiqueta, Beth velho. eu achei tão linda aquele dia também. Ó, tá esquecendo até de tirar a etiqueta. Eu falei assim, olha, você, por favor, você me abre aquele guarda-roupa lá, que eu sei que tem relíquia ali dentro. Né? Então, cada dia que passa, eu vejo algo assim diferente na Paula. Né? A gente vê as pessoas com quem a gente tá convivendo, a gente percebe, a gente recebe ligações agradecendo. Né? O fato de você falar, o fato de você abrir o seu coração, é como se você tirasse a metade daquele peso, você compartilhasse com a gente aquele peso, entendeu? E aquilo ali vai te dar um alívio. Né? Hoje eu ouvi alguém falar assim para mim, no celular, falou assim, Vera, depois que eu fui conversar com você, olha, mas minha vida mudou, tá mudando assim, da água para o vinho, eu tô me sentindo super bem, eu falei, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus ele é maravilhoso, porque depois que a gente ouve, a gente costuma ouvir as pessoas, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é orar a Deus, né? Porque Deus ele tem que estar no controle de toda a situação. Se Deus ele não estiver ali no comando da situação, se Deus ele não estiver ali no meio daquele processo, não tem nada. Nada vai acontecer. Então, tudo Deus tem que estar no centro. Né? Então, vamos conversar? Vamos pegar a Bíblia, vamos orar primeiro, vamos tirar uma palavra, e depois você pode falar, fica à vontade. E é desse jeito, esse processo é desse jeito. Eu fiquei muito feliz com essa moça que me falou isso hoje, e eu digo para você, né, para Paula Rodrigues aí, Paula Rodrigues, meu anjo, ó, eu quero dizer para você que você tem uma menina pequenininha, certo? Você tem uma menina, eu não sei se é 8 a 10 anos, mais ou menos, uma princesinha linda. Então, o que você faz, ela vai espelhar em você. Se você está enferma, se você está com a doença chamada carência, né? Gente, eu vou frisar de novo. Quando se fala carência, não é carência de homem, carência não. É uma doença chamada carência. É um vazio, é uma tristeza profunda, 8 anos. É uma tristeza profunda que te bate aqui. Você reflete para o marido, reflete para os filhos, você reflete até para os seus animais dentro de casa. É isso que nós precisamos entender e passar para vocês. Que quando isso está acontecendo com vocês, vocês precisam urgentemente mudar. Mudar a tática, mudar a estratégia. Peraí, que eu tô doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, porque senão a minha filha, ela vai ser o modelo. Eu sou o modelo dela, eu sou o espelho. Então ela vai ver, ela vai refletir o quê? A mesma coisa que eu, né? Eu vou acabar destruindo o meu casamento, eu já vi casamento destruído, no caso desse tipo de relacionamento de mulher com enfermidade. Lá no passado, se ela foi traída lá no passado, há muito tempo atrás, se ela foi humilhada, se ela foi abusada lá no passado, o que acontece? Ela já vem agressiva para um casamento. Ela já vem agressiva. Então, ela casa, ela não quis saber de tratamento de nada. Então, ela casa na autossuficiente, que eu sou mulher, agora eu sei como tratar um homem, o homem tem que ser aqui, ó. Ó, não. Tá tudo errado, sabe por quê? Não vai virar, não vai dar legal esse casamento aí.
Você precisa se tratar primeiro, você precisa ter o autocontrole, você precisa estar no centro ali, ó, nem para mais, nem para menos. Você precisa aprender a se controlar dentro da palavra de Deus, entendeu? Para depois você pensar no casamento. Porque depois, para refletir nos filhos, aí a bomba é pior. Porque aí você vai ter que se tratar, se rebolar, acelerar, para ajudar teu filho ou tua filha, ainda por cima ter jogo de cintura para conviver com seu marido. Porque até lá o seu marido também, ele já está de saco cheio de uma mulher chata, de uma mulher pegajosa, de uma mulher insuportável, entendeu? Porque o homem cansa. O homem cansa. Ele chega do serviço cansado, ele acha uma mulher tribulada, uma mulher, sabe, que não tem paciência para nada. Seu celular não está carregando, Miriam. O que está acontecendo? Pastora, eu não estou conseguindo pedir ajuda. Não é egoísmo, sabe? Até porque o Senhor já me ajudou muito. Mas não estou conseguindo. Peraí, acabei. Mas não estou conseguindo. Mas você não está conseguindo o quê, Paula? O que você precisa? Fala para mim o que você precisa. Você precisa conversar? Você precisa de um psicólogo? Do que você precisa? Você tem que saber. Sinto vergonha, não gosto de incomodar, sempre fui assim. Não. Você não tem que pensar dessa maneira, Paula. Esse negócio de vergonha, isso daí, quem está disposto a trabalhar nessa área, como eu e a Miriam, a gente tem o prazer de ajudar. Você entendeu? É prazer. Para nós, é uma satisfação muito grande ver uma pessoa sarada, curada. Entendeu? Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso ministério. Não se vergonhe de nada disso, não. Isso não é vergonha de jeito nenhum. Para nós é um prazer. Né? Eu sinto, às vezes, até que eu tenho muito pouco tempo por mexer com cabelo, com unha. Às vezes me atrapalha um pouco. Né? Mas eu gostaria de estar à disposição o tempo todo. Entendeu? Mas é muito gostoso. À noite, eu estou sempre disponível. Se você quiser conversar comigo de noite, sem problema nenhum. Eu tô livre. Mesmo porque não está tendo culto, né? Então, quer dizer, a gente pode até fazer um culto nós duas. Olha que glória. Entendeu? Eu e você e a gente, e você pode conversar, mas esse negócio, você tira isso da sua agenda, esse negócio de vergonha, de não incomodar, que isso daí não cabe dentro de nós, dos irmãos, que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Por favor. Tá? O que nos deixa triste na realidade, e a gente cutuca demais nos grupos para as pessoas falarem, é exatamente isso, as pessoas não falam, né? Não precisa se expor no grupo, chama a gente no particular, né? Porque você tem liberdade, não precisa se expor no grupo. Eu, no outro grupo que eu tenho, acho que a Paula não deve estar, ela deve estar nos outros grupos que a gente está, a gente sempre pede para as pessoas falarem. Aí você vê elas pedindo oração para todo mundo. Para parente, para amigo, para filho, para tio, para periquito. E eles não pedem para eles, entendeu? E a gente sabe como é que está a situação. Às vezes eu vou até no PV da pessoa, como é que você tá? Aí ela começa a falar, tá assim, tá sabe? Dentro de uma coisa que a Vera falou para Paula aqui sobre a filha, eu quero dar um testemunho de uma amiga minha, que nasceu num lar cristão, casou com um homem cristão, né? E passou um perrengue, tinha um marido super abusivo e acabou separando, né? Primeiro ela perguntou para nós o que a gente falaria para ela fazer. Eu falei, em primeiro lugar, você nunca deve fazer esse tipo de pergunta, porque é sua vida, né? A vida, a decisão que tem que tomar é a pessoa, porque se ela tomar alguma decisão que não é aquilo que ela queira no momento, ela vai culpar o outro. Ela poderia me culpar, poderia culpar quem estivesse aconselhando ela. Por quê? Porque ela não quer assumir a responsabilidade do problema que está acontecendo. Então, a pessoa que está doente, ela terceiriza, né? Então, ela fala, meu casamento não deu certo porque eu ouvi fulano. Não é aí, né? E foi que ela acabou tomando uma decisão de separação. E ela tem uma filha. Acho que deve ter uns 6 anos, se tiver. E ela estava muito mal no começo da separação, muito mal mesmo. E aí, a gente tem, acho que tem umas fases que você ouve o lamento, ouve o choro da pessoa,
você estende o ombro, né? Ampara, deixa as lágrimas cair, mas tem uma hora que você tem que dar um chacoalhão na pessoa. E eu falei a mesma coisa para ela. Falei, olha, você vai me desculpar. Eu sei que você está no luto da separação. Sei que você está vivendo a dor da separação. Mas lembra que você tem uma filha e ela vai se espelhar em você. Que tipo de mulher você quer ser para sua filha? A que fica chorando, se lamentando que não deu certo, a que fica tentando achar o porquê, e não vai à luta para um trabalho, para uma coisa, para uma vida melhor, para solucionar o problema, para enfrentar, para ter alegria de viver. Então nós que temos filhos, nós temos que pensar nesse sentido, né? E principalmente quando eles, até a adolescência deles, eles estão em formação de caráter, de ver o que o outro é, o que o pai ou a mãe, porque o espelho deles são os pais. Tanto pro que presta, quanto pro que não presta. A minha mãe, ela tinha umas coisas que ela falava para nós, eu achava muito sábio o que ela falava para nós, no sentido assim, ó, teu pai como homem é assim, mas como teu pai como marido é assim, mas teu pai como pai é assim. Então ela fazia essa separação dele, né? Que ela tinha alguns problemas com ele, como qualquer casal tem de marido e mulher, e às vezes ela desabafava com a gente e falava, não, mas teu pai, como pai é assim, como marido é assim. Então, tipo assim, a gente soube respeitar o meu pai. Nós somos 3 filhos dela, e os 3 respeitam o meu pai por causa dela, né? Ainda que ela tivesse algum problema com o meu pai, ela nunca transferiu para nós odiarmos o meu pai, ou maltratar ou desonrar o meu pai, entendeu? Então, nós temos que entender que tipo de filhos nós estamos criando. Será que nós estamos criando pessoas também doentes? Será que nós também estamos transferindo os nossos problemas emocionais para os nossos filhos? Eu falo porque eu fiz isso com o meu mais velho, né? Então, eu estava muito ferida antes de entender tudo isso, o que estava acontecendo comigo, e toda a minha frustração, eu passei toda para ele. Ele passou a primeira infância dele sofrendo com isso. Hoje, graças a Deus, nós já consertamos isso, eu pedi perdão para ele. Acredito que sou uma mãe melhor para ele nessa fase de hoje, né? Nós temos já os pingos nos is acertados. O meu mais novo já não sofreu tanto com a mãe tão doente na época, né? Graças ao bom Deus, já estava no processo de cura. Então, é isso que nós temos que entender. Será que nós estamos fazendo uma extensão do nosso problema? Será que aquilo que nós colocamos, a Vera também passou com isso com o Cauã? Cauã foi uma extensão do problema dela também, né? Como o meu mais velho estava sendo, até que Deus abre os nossos olhos e fala, olha o que vocês estão fazendo com a herança que eu te dei, né? Exatamente e dentro disso. Então, nós temos que entender, né? Primeiro, por isso que quando eu falei sobre o abandono pessoal, quando você deixa de olhar para você mesmo, né? Porque nós somos inseridos isso numa cultura que isso é egoísta, você cuidar de você amar você se cuidar fisicamente, né? É tido como vaidade, pelo amor de Deus, tirem isso da mente, né? Nós precisamos cuidar de nós. Quando, a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu físico, do meu emocional, o meu lar entrou em equilíbrio. O meu relacionamento com meu marido, com meus filhos, há uma paz no meu lar que é inexplicável. É inexplicável, entendeu? Porque quando a mulher está equilibrada em casa, eu não sei dizer o porquê, mas Deus é tão maravilhoso que quando... E tá a Vera também aqui que não me deixa mentir, que hoje o casamento dela, a vida dela, tá num equilíbrio tão bom também, perto de quem conhece a história dela também. Quando a gente começa, uma das coisas que eu gosto muito, a Vera me permite falar, é da história do Põe em Ordem Sua Casa, né, com a Vera, né, que foi uma coisa assim, que foi uma mudança radical na vida dela, né, e é algo que foi de próprio Deus que falou para ela, porque por mais que a gente orientasse ela a arrumar, por mais que a gente orientasse ela a organizar, não estava inculcado na mente dela ali naquele momento, né. Se você quiser falar dessa parte aí, Vera, também que faz parte da cura também, né? As bagunças, né? Sim, sim. Geralmente a gente não... a sua casa é aquilo que você tem na mente, aquilo que está dentro de você. Então você não consegue se equilibrar dentro da casa, você não consegue manter sequer o seu guarda-roupa em ordem. Quando você percebe que o seu guarda-roupa está fora de ordem, que a sua casa está fora de ordem, isso explica o que você tem no seu interior. Seu interior está totalmente também desordenado, descoordenado. Tanto é que eu lembro que, acho que por 2 vezes a Miriam, meu guarda-roupa tinha tanta roupa, eu comprava roupa, era a tal da carência. Então eu queria suprir de alguma maneira. Eu precisava suprir minha carência. Então eu supria comprando roupa.
né? Eu tinha roupas com etiqueta dentro do guarda-roupa, e que eu não sabia que eu tinha essas roupas dentro do guarda-roupa, né? E eu lembro que uma vez a Miriam virou e falou assim, você precisa sentar e separar. Mas que sentar, gente? Quem está doente não faz isso, não. Né? Por isso que nós temos que estar juntas, unidas, entendeu? Caiu o quê, Paulinha? A Internet. internet? A gente tem que estar unida, porque Miriam veio, essa época ela morava aqui em Ribeirão. Ela veio na minha casa, ela pegou uma sacola grande, ela falou assim, isso você usa, gente, uma pessoa. Eu tinha a síndrome do acumulador. Uma pessoa. Pensa numa pessoa que usava aquilo lá uma vez só e falava assim, eu uso. Quantas vezes você já usou? Quando ela me fazia essa pergunta, ela me matava. Eu falei, eu Uso. usei, eu usei uma vez, você não usa. Ela ia tirando, ela ia tirando, ela ia tirando. Aí eu falei assim, ué, mas... Aí ela, e essa blusa aqui com etiqueta? Eu falei, nossa, cara, eu nem sabia que eu tinha essa blusa aí. Né? De repente, ela ia mexendo lá, outra com etiqueta. Né? E eu já planejando comprar mais blusa. Né? Agora eu estou tirando as coisas do meu guarda-roupa. Né? Então, isso daí é um exercício que você faz. Todos os dias você começa a tirar. Esse de tirar e deixar fora por um tempo, esse eu aprendi com meu filho. Eu achei muito legal, viu, Miriam? Ele tirou as roupas dele, muitas roupas dele, ele colocou dentro de um saco para não pegar poeira, guardou e ou ele joga em cima do guarda-roupa ou então põe aqui no fundão. Né? E ele fala assim, ó, se eu não sentir falta, se eu não precisar, é porque eu não vou usar mais. Né? E eu aprendi isso com ele também. Né? Então eu vi que um dia ele pegou e falou assim, nossa, eu vou precisar daquela blusa. Ele foi lá, abriu lá, pegou a blusa e deixou o resto tudo amarrado lá. Né? E eu achei isso muito legal. E eu comecei a fazer isso comigo. Deu uma sacola enorme, tá lá a sacola. Né? Eu tô com uma blusa de frio, uma esporte, uma social. Eu não quero acumular roupa, eu não quero isso. Eu gosto de coisa, assim, de colar, eu gosto de pôr coisa na cabeça, eu gosto de... Isso eu gosto. Mas comprar roupa desenfreadamente, isso nunca mais, graças a Deus, isso é uma cura, gente. Isso é uma cura. Você pega, você começa a pôr ordem na sua casa, na sua cozinha, você olha e fala assim, não, às vezes eu falo para Miriam, não, eu vou pegar essa mesa aqui, porque eu mexo com tatuagem em cima da mesa, eu mexo com essa Bíblia, eu mexo com as coisas aqui em cima da mesa, eu vou colocando tudo em cima da mesa. De repente eu olho assim, eu tenho aquele desânimo, eu falo assim, não, Miriam, ó, eu vou fazer isso, nem que vou preparar isso meia-noite, mas eu deixo a mesa tudo em ordem. Então, quer dizer, Até as algo... vasilhas, né? Tem que fazer isso no armário de vez em quando. Às vezes quebra uma tampa, aí você fica guardando a vasilha lá, sem ter necessidade. Aí quebra a vasilha, você guarda a tampa. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente faz isso? Guarda pote de manteiga. São pessoas acumuladoras, são pessoas que têm doença de acumulação, gente. Vera, E o que... para doar, ela fala para mim trazer de volta. Eu levo roupas para casa. Não entendi. Eu levo as roupas para casa da Vera para doar, né? Ela fala para eu trazer de volta. Ah, é as da Paula. Ah, sim. Mas você sabe por quê, gente? Vou explicar por quê. Sabe por quê? As roupas que ela tem são roupas lindas. A Miriam foi testemunha disso. Perfeito, eu amei. Ela leva para a Beth, que a gente arrecada a roupa para a Beth. Aliás, quem tiver aí nessa live aí, por favor, né, a gente sempre está pedindo arrecadação de roupas, de guarda-roupa, ou fogão, qualquer coisa, utensílio doméstico para a Beth. Ela tem um bazar, né, na comunidade, então ela vive desse bazar, e o que a gente tem, a gente doa para ela. E é um meio, uma renda que ela tem para ela ganhar dinheiro. Né? Então, eu mando ela levar de volta para casa, por quê? Porque são roupas que ela precisa usar. Então, a Paula, ela está num processo de cura ainda, né? A Paula, ela está naquele processo de que ela olha no espelho, ainda ela não se sente bem de ver. Ela é linda de corpo, gente. Eu tenho um barrigão enorme e eu me acho assim, podre de linda, né? E ela não, a menina sarada, cara.
não põe uma blusa assim, cheia de florzinha, de detalhinho. Não sei por quê. Eu falo, não, pode levar de volta para casa, você vai vir com essa blusa. A questão da Paula ali, olhando de fora assim, a Paula ela ainda tem aquela coisa. A Paula ainda, ela ainda não conseguiu admirar a beleza que Deus fez ela, né? Ela consegue olhar para o filho dela, ela consegue olhar para a filha dela, para as pessoas que estão ao redor dela, mas ela ainda não consegue olhar como Deus a vê. Por que eu falo? A parte que Deus curou em mim foi quando ele começou a me chamar da menina dos olhos dele, né? Porque como eu não tinha esse amor próprio, né? Eu até sabia que eu sabia me vestir muito bem, né? Porque as roupas que eu sempre comprei, principalmente da loja da Lu aqui que tá assistindo a gente, são roupas que nos veste bem, nos cai bem. E eu sempre. As roupas dela eu peguei para mim. E o gordinho, quando ele sabe vestir a roupa certa, ele fica elegante, fica bem, né? Mas o problema estava de dentro para fora, que é a questão da Paula, que é magra, mas não consegue olhar para ela, vendo aquilo que Deus vê ela, né? Quando ela conseguir, ela precisa aprender a olhar, isso para todo mundo que está assistindo, que tem esse problema, e olhar e ver como Deus vê. Por quê? O processo que Deus pediu para mim de tirar as fotos 21 dias, que para mim foi uma tortura no momento, mas eu entendi como se Deus estivesse reprogramando o meu cérebro. Você precisa olhar o que eu estou vendo, o que a Vera vê, o que seu marido vê, o que seus filhos vê, mas a gente está tão doente por dentro que a gente não consegue enxergar, né? A beleza que Deus fez. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Não é possível que Deus seja feio, né? E a humanidade, ela é diversificada, né? Então, quando você olhar no espelho e conseguir começar a falar... Tem a sua beleza peculiar, né? Se você olhar no espelho e falar, Senhor, eu quero ver como o Senhor me vê, as roupas que você for colocar, hoje lá, quando a gente foi lá no bazar lá da Beth lá, por incrível que pareça, eu sempre tive problema, eu até sempre gostei de comprar na Lu, porque a Lu sempre nos deu a liberdade de levar as roupas para experimentar em casa. Porque eu não gostava de experimentar as roupas na loja dela e na loja de ninguém, né? Olá, Jean. E quando eu fui no bazar da Beth e experimentei todas, a minha mente ficava assim, não vai caber, não vai caber, não vai me servir, né? Porque a mente ainda precisa desse tratamento. Quando eu coloquei a primeira peça que eu olhei que era desse tamanho e me coube, melhores, né? Aí você olha assim, meu Deus, não acredito. Não acredito que aconteceu comigo. Então você começa a se olhar de uma maneira diferente, né? No caso de todos que estão assistindo aqui, se você tem essa dificuldade de olhar e ver a beleza que Deus fez em você, esteja do jeito que você estiver, né? Porque para eu poder me curar dessa parte, eu não tinha emagrecido ainda. Quando a Vera fez esse processo de foto comigo, eu ainda não estava magra. Eu tinha perdido uns 10 quilos depois da cirurgia, mais ou menos, se eu não me engano. Então, eu não estava magra. Quando eu vejo as fotos, eu sei, eu estava menos gorda do que o processo da cirurgia, mas não estava magra. Mas quando eu olhei para as fotos e vi alguém, uma mulher ali, né? Não só uma gordura, não só aquilo que eu olhava para mim, né? Porque o que eu olhava era depreciativo, né? Tem gente que é magra e não consegue se enxergar desse jeito. Então, aí a ferida está aí. Então, se você tem roupas bonitas e você tá com o corpo bom, né, para o seu ponto de vista, tá doando isso, tem alguma coisa errada aqui dentro. Tem alguma coisa errada aqui dentro. Tem coisa que você levar de volta e para aí, casa. o que acontece? Porque você acreditou, provavelmente, nos que os homens disseram a seu respeito, no que os amigos disseram a seu respeito, no que sua mãe pode ter dito a seu respeito, do que seus filhos podem ter dito a seu respeito. Hoje, eu passei por uma experiência esses dias, esse tempo atrás, que eu até falei com o Alex, hoje para mim não importa mais o que as pessoas pensam a meu respeito, não importa o que eu sei de mim, o que eu penso de mim, entendeu? Então, eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito. E eu queria agradar todo mundo, fazer todo mundo feliz, para que todo mundo estivesse bonito, amado, feliz, né? E para que pudesse me amar. E isso não aconteceu. Então, hoje, eu estou bem comigo mesmo, estou sarada dentro de mim. Então, o que o outro pensa a seu respeito é problema do outro. Você não pode perder o sono por causa do outro. Você não vai mudar o mundo. Você tem que começar a mudar aqui dentro, né? Então, aquilo provavelmente a gente fez, a gente acreditou em tudo o que as outras pessoas disseram ao nosso respeito, falaram ao nosso respeito e nos machucaram, né? Infelizmente.
mas nós estamos aqui para dizer que há solução. Quando você abre o coração para Deus, quando você permite Deus começar a tratar em você, quando você sai da zona de conforto e dá um passo, se posiciona diante desses problemas, a cura começa a acontecer. Mas só depende de você. Eu não gosto, a Paula diz aqui, eu não gosto que as pessoas me olham ainda, né? Então, é esse problema aí, falta a cura, né? Eu amo ser olhada, eu amo ser apreciada, eu passo feito uma pavoa, né? Porque eu me amo, entendeu? Eu não tenho problema comigo, né? E eu não sou sarada, Paula, feito você. Eu não tenho a barriguinha que você tem. Aliás, teve 2 filhos e é uma mulher sarada, né? Então, isso é falta do quê? É falta de cura. É cura. Meninas, vamos deixar a live gravada, né? Falando nisso, a gente tem que encerrar, que já está 1 hora a live. Depois o Instagram derruba. Eu acho que essa live fica gravada, não fica não, Miriam? Fica. Se você salvar, fica. Vai ficar no seu. Ah, tá. Então, vou deixar salvo aí. Então, meninas, é isso daí, Paula. A Paula nossa aqui, daqui de Ribeirão. Paula, você precisa expor isso. Você nunca me falou isso. Você tá vendo? Dentro de uma live, aqui, você pertinho da gente, você nunca falou isso daí. Então, quer dizer, está acontecendo coisas maravilhosas na sua vida, entendeu? Ontem aconteceu algo maravilhoso, hoje algo maravilhoso na tua vida. Então, isso prova que Deus está o tempo todo no controle da sua vida, Deus está cuidando de você de uma maneira sobrenatural, né? E você ainda tem uns probleminhas para ser resolvido. Amiga, vamos orar porque o Instagram vai derrubar a nossa live aí. Já está 1 hora. Vai muito rápido, né? Ó, a gente pode deixar, se vocês quiserem, combinado uma vez por semana para a gente fazer esse encontro aqui, para nós abrirmos o coração e ajudar umas às outras aí a crescer, né? Se vocês quiserem, a gente combina todo um dia na semana, um dia da semana, né? O mesmo horário para a gente fazer. Aí, então. Faz a live aí, faz a live. Vamos aí, vamos trabalhar aí. Deixa nos comentários aí se vocês querem que a gente repete a live. A gente muda a história, mas não muda o foco. O foco sempre vai ser esse, tá? O foco vai ser cura, para mexer mesmo, para trabalhar o nosso emocional, tá bom? Isso aí. Ora aí, mulher. Não, pode orar. Então vamos lá. Coloca a mão no seu coração e começa a pensar naquilo que faz mal para você. Por exemplo, Paulo, eu não gosto que as pessoas me olhem. Entrega isso para Deus em nome de Jesus. Pai, Tu és o Senhor dos senhores. A palavra diz ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso tudo. E Ele cuida das nossas vidas, Ele nos trata o tempo todo. Então nós clamamos ao Senhor nesse momento para que o Senhor venha buscar, alcançar cada vida que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Todo trauma emocional, o Senhor venha curar. Todas as feridas, o Senhor venha sarar, derramar o teu bálsamo de cura, Pai. Tira essa casquinha que está camuflando, Senhor. Isso é uma camuflagem, isso é horrível. Por baixo dessa camuflagem tem um pus muito, muito grande. Então, Senhor, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, meu Pai, retire essa casquinha, faça uma limpeza espiritual e coloque o seu bálsamo de cura em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma coisa aqui, meninas, que eu vou, antes que caia, eu vou falar para vocês que o Senhor me incomodou na hora da oração. Não se esqueçam que durante esse processo de vocês, de sofrência, durante isso daí, Satanás, ele trabalha também, tá? Ele trabalha nisso daí. Nesse intervalo, ele trabalha também. Então, não adianta a gente querer simplesmente achar que tudo isso é só o emocional. Tem que ser tratado? Sim. Tem que procurar psicólogo? Sim. Se precisar do psiquiatra? Sim. Entendeu?
tem que tratar a sua parte espiritual? Sim. E você tem que ter alguém para estar orando por você. Por quê? Porque é nessas horas que a gente abre uma brecha. É nessas horas, infelizmente, que Satanás, ele pega o ponto fraco e ele trabalha em cima exatamente daquilo aonde você é ferida. E aí o negócio fica feio, fica estreito. Uma coisa que eu aprendi muito com a Vera é soldado não caminha sozinho, né? Você nunca pode caminhar sozinho, porque quando a nossa guarda baixa, Satanás quer nos derrubar, e é bem exatamente isso. Então, se apegue a alguém que possa te ajudar, né? Nós estamos aqui nos dispondo para isso, de verdade, não fiquem constrangidos, né? Não dá para, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, não dá para ficar sozinho, porque às vezes a tristeza e a depressão toma conta da gente. Procurem ajuda profissional, sim, com certeza, é bem essencial. Foi uma das coisas que ajudou a minha vida, né? A diagnosticar, dar o nome dos meus problemas para poder enfrentar, né? Pesquisem, né? A gente tem tantos canais no YouTube também que pode ajudar sobre esses temas, se você não tem condições eu descobri outras coisas através do YouTube, analisando a minha vida, de psicólogos que eu seguia, né? Porque eu fiz por um tempo acompanhamento com a psicóloga, a doutora Daniela, que foi uma bênção na minha vida, e é até hoje, quando eu preciso dela, né? Se você tem condições de procurar uma ajuda de psicólogo ou psiquiatra, não ponha tabu na sua cabeça que isso é coisa de doido, que não é, tirem isso da mente que não é. Se eu pudesse, eu fazia direto acompanhamento, né? Mas é muito bom, eu fiz, a Vera já fez Eu também, né? também fiz. Né? Então, assim, não tenho isso preconceito, né? Ai, crente não procura psicólogo. Mentira, né? Acabou isso, não existe, né? Psicólogo é coisa do diabo, não é. Depressão é coisa do diabo, não. É coisa física, é coisa química que o nosso cérebro tá faltando Nossa, alguma coisa. você falou uma chave aí. É uma coisa tão, mas tão ignorante da parte do cristão de falar que depressão, que síndrome do pânico é do diabo. É coisa assim de falta de esclarecimento mesmo. Porque isso é uma enfermidade e isso tem que ser tratado. Tem que ser Exatamente. tratado. Existem aí os psicólogos estão aí para isso, existem os psiquiatras aí para isso, e nós não podemos banalizar essa situação. Por que as pessoas estão se suicidando? Por causa dessa ignorância dessas pessoas. Exatamente. Entendeu? É ignorância. Nós não podemos ser tapados ignorantes, não. Nós temos que ser cristãos assim, ó, com sabedoria. Deus deixou a medicina, Deus deixou sabedoria para eles, é para a gente poder estar usando. O conhecimento é a cura, né? Quando você começa por conhecimento, você cura o seu coração, sua mente, né? Enquanto mais puder, melhor, né? Então vamos parar, senão o Instagram derruba a gente aqui. Bora lá, deixa lá. Beijo, até. A gente vai decidir qual dia da semana nós vamos fazer. Provavelmente vai ser na segunda também, para a gente manter essa semana de cura. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, Deus abençoe. E procurem a gente, por favor, para poder ajudar vocês. Nossa, uma pessoa só gostou, porque eu só vi um coração subir. Uma pessoa gostou. Aí eu acho que não vale a pena. Uma pessoa gostou. Meu, não tô te ouvindo. Caiu aqui para mim. Beijo! Fiquem com Deus. Ah lá, agora sim, um monte de gente. Agora sim, agora eu senti firmeza. A Paula, amei. Paula, vamos tratar isso daí também, viu, Paulinha? Tratar. Você pode ligar para mim à noite aqui, por favor. A menina já até saiu. Valeu sim. Agora eu quero ver, gente, como é que eu faço aqui para mim desligar aqui e salvar aqui, né? Se o meu filho Cauã pudesse vir aqui para me ajudar, eu agradeço. Eu creio. Tchau, meus amores. É aqui, né, filho? Fui, meus amores, fui. Beijos.